Bom, boa noite a todos. Boa noite. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Estamos aqui para dar início à nossa primeira aula teológica da nossa Igreja Assembleia de Deus Cristo Tabernáculo das Nações, em parceria, obviamente, com a STEC, nossa escola de teologia, tendo a presença ilustre esta noite do professor Carlos Oliveira, que já de antemão quero convidá-lo para assumir aqui e dar início à aula, mas antes quero convidar vocês para um momento de oração. Bom, vamos orar, enquanto os demais alunos vão se aproximando aí e se acomodando. Oremos então a Deus. Querido Deus, nosso Pai, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta noite, Senhor, estamos aqui para dar início, para darmos um pontapé inicial nesta aula, porque certamente o Seu nome será engrandecido através do aprendizado da Tua Palavra. Pai, abre as luzes do nosso entendimento, para que possamos aprender de Ti, para que possamos, Senhor, compreender as Escrituras. Afinal de contas, é mandamento, e é por essa razão que estamos aqui. Tome, Senhor, também a mente e o coração do nosso professor, para que ele possa nos ensinar e possamos também aprender e repassar a Tua Palavra, conforme está escrito nela. E isso te pedimos no nome santo de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Pastor, professor Carlos Oliveira. Fica à vontade, Carlos. Muito bem-vindo, viu? Boa noite, irmãos, a graça e paz a todos. Amém. É uma satisfação imensa, irmãos, estar com todos vocês aqui. Eu confesso que hoje é um dia histórico para a Assembleia de Deus, Tabernáculo das Nações, um dia histórico, pois hoje nós, juntamente com o pastor presidente da igreja, o pastor José Souza, seus obreiros, todos os irmãos, temos esta grande oportunidade de aprender da Palavra de Deus. É bem verdade que hoje é uma inauguração, é um início, tá? E todo início de toda e qualquer matéria, de todo e qualquer estudo que a gente toma parte, a gente inicia com uma introdução. É como um livro. Quando você vai ler o livro, você, no primeiro capítulo do livro, inicia-se com uma introdução. Se não é uma introdução, é um introito. Se não é um introito, se for na teologia, vocês já vão aprender, são os prolegômenos. Amém? Então, essas nomenclaturas são as primeiras que a gente tem a experiência quando a gente inicia todo e qualquer estudo. A introdução. Quando você estuda direito, por exemplo, não sei se tem algum irmão aqui ou irmã que já fez ou faz, ou em algum momento fez, não concluiu, mas quando você vai estudar direito, as primeiras matérias do direito são matérias que tratam da filosofia do direito. Você vai aprender teoria geral do direito, você vai aprender teoria geral da norma, você vai aprender um pouco de ciência política, você vai aprender um pouco de economia, você vai aprender um pouco de filosofia do direito. Os livros que você vai comprar não vão ser os códigos do direito, porque você não vai, a priori, iniciar o seu estudo com os códigos. Você não vai já entrar e aprender código do direito penal, do direito civil, tributário, trabalhista, administrativo. Não, você começa com uma introdução. Então, os livros que você vai estudar, os livros que você vai ler, não vai ser o vademecum que você vai comprar com todos os códigos. Não. Você vai ler livro de Hans Kelsen, você vai ler livro de filósofos alemães principalmente. E por que filósofos alemães? Porque a nossa Constituição, ela é uma cópia da Constituição alemã. Muitas pessoas não sabem, pensam que
a nossa Constituição ela é baseada na Constituição norte-americana, e não é. É baseada na Constituição alemã. Então, toda ciência você inicia com uma introdução. Logo, quando nós temos uma boa introdução, o percurso passa-se a ser mais fácil. É como na matemática. Você vai iniciar um curso de engenharia, por exemplo, que eu gosto muito, você vai iniciar com cálculo 1. Depois de cálculo 1, cálculo 2. No outro semestre, cálculo 3. Depois, algumas, quando é para matar a pessoa mesmo, cálculo 4. Aí depois você vai para resistência de material, você vai para peso, distância, física quântica, física do material, e todas essas matérias loucas e malucas que você vai conseguir desenvolver se você teve uma introdução no cálculo boa. Então todo o início ele é fundamental, porque o início é o quê? A base. É como Jesus falou, né? Uma coisa é uma semente quando cai na areia. É como os prédios de Santos, né? Os prédios antigos de Santos foram construídos, na maioria, na areia. E muitos estão tombando. Já os mais modernos, depois que eles aprenderam e estudaram o solo, eles falaram, olha, a gente não pode seguir esse exemplo errado. Nós temos que olhar para a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que se for na areia, não cresce. Mas se for na rocha, fica firme. Então a gente vai cavar com bate-estaca até achar a rocha. E quando nós achamos a rocha, aí sim a gente começa a levantar. Percebeu como é maravilhoso? Como é simples, como não tem invencionices, espetáculos? A palavra de Deus é isso, simples. Então hoje, na nossa introdução, nós vamos... A internet aqui caiu, mas não tem problema, porque a matéria está na cabeça. Nós vamos dar uma base daquilo que nós vamos fazer aqui. O pastor Josué Souza vai estar à frente, acredito que o nosso amigo pastor também vai estar junto, né, nessa gestão dos primeiros alunos, e vocês são os primeiros que estão chegando, outros virão. E hoje nós viemos aqui justamente para apresentar esta base. O que é a teologia, a importância da teologia, tá? Como eu posso usar a teologia me aproxima ou me distancia de Deus, para que serve a teologia, onde eu vou usar, mas quando eu vou pregar o Espírito Santo de Deus não revela, como sabiamente disse o nosso irmão, o pastor, ele revela, ele te mostra aquilo que você agregou, não é? Não existe, irmãos, revelação maior do que a palavra. Então nós temos o costume de, em algumas igrejas, em alguns cultos por aí, de que se não houver uma revelação especial, Deus não. Mas qual que é a maior revelação? É como um amigo um dia me perguntou. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia? Sim, se renova a cada dia. Logo então, para renovar-se a cada dia, é necessário uma revelação. Eu falei, não. Nós não precisamos, porque a Bíblia diz que nós não precisamos de uma nova revelação. O que nós vivenciamos são os desdobramentos das promessas e da palavra de Deus contida aqui. Então, os desdobramentos da palavra de Deus é o que nós vivemos nos dias de hoje. Amém? Então, hoje nós vamos ter essa base, procurar falar um pouco dessa questão e nós vamos entrar um pouco também na apostila. Amém, irmãos? Os irmãos que tiverem dúvida, os irmãos fiquem à vontade. Se tiver alguma colocação pertinente àquilo que nós vamos tratar aqui também. Amém? E se tiver alguma situação de talvez não entender muito bem aquilo que vai estar sendo desenvolvido, pode parar, pode perguntar, pode ler, pode reler. A gente está aqui para somar com os irmãos. Amém? Então, deixa eu perguntar para os irmãos aqui uma coisa importante. O que os irmãos, e aí os irmãos tenham à vontade, tá? O que os irmãos
entende sobre teologia? Irmão, o que o irmão entende sobre teologia? Irmã, o que a irmã entende sobre teologia? Teologia é estudo, né? É estudo do quê? Estudo que você aprende a respeito de Deus. Estudo de Deus. Irmã, aprendizado, irmã. Sim, o irmão lá. Eu creio que o entendimento é que é estudo sobre Deus, né? Estudo sobre Deus. Bom, teologia é o estudo sobre Deus. Tá? A tradução da teologia é o estudo sobre Deus. Tá? Então, os irmãos entendem, ou têm para si, que a teologia é o estudo sobre Deus. Pode. Além do estudo sobre Deus, que etimologicamente falando, a teologia significa teo, Deus, teologia, estudo ou ciência sobre Deus, acerca de Deus. Quando nós estudamos a teologia, nós estudamos a teologia para nos aproximarmos de Deus ou para termos conhecimento sobre Deus. Olha que pergunta interessante. Nos aproximar de Deus ou ter conhecimento de Deus? Aproximar. Porque os irmãos fazem. Nos aproximar. Porque o conhecimento de Deus, para que eu possa conhecê-lo na sua amplitude, eu não consigo. Porque como que um Deus transcendente, o que é transcendente? Quando eu falo Deus transcendente, eu estou falando do quê? Quando eu falo Deus transcendente, eu estou falando de um Deus que está acima de tudo aquilo que é o quê? Imanente. E o que é imanente? Aquilo que é terreno, palpável, carne. Então, se eu falo de um Deus transcendente, logo, eu que sou um ser limitado, não posso. É como aquela música que eu não sei quem canta, mas é uma música muito famosa, e ninguém explica Deus. Já ouviu essa música? É uma música muito inteligente, porque de fato ninguém explica Deus. Porque quando eu explico Deus, esse Deus já não é Deus. Então eu estudo a palavra para quê? Para que eu me aproxime dele. Para que eu busque da fonte que é ele. Para que eu possa representá-lo buscando conhecimento, não dele, mas a partir dele. E quando eu tenho conhecimento a partir dele, eu tenho as ferramentas necessárias para cumprir o ministério que é dele. É por isso que a palavra de Deus nos diz que dele, por ele e para ele são o quê? Você entendeu, irmãos? Então eu estudo teologia para me aproximar. Porque é impossível conhecer Deus. É impossível, suponhamos, eu fiz essa analogia aqui, tem uns 15 anos para uma irmã, e sabe aquele barulhinho quando a internet trava? Você está lá no arquivo, assim, de repente aquele barulhinho, parece que aconteceu isso na cabeça da irmã, eu fiquei muito feliz. Ela me perguntou sobre isso uma vez, tem uns 15 anos atrás. Aí eu fiz essa analogia, suponhamos que esse daqui somos nós. Aqui somos nós, eu, você, somos nós. Ok? Somos nós. E vamos supor que isso daqui seja Deus. Isso aqui é Deus. Amém? E esse daqui sou eu e você. Perfeito? Eu e você e Deus. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Cabe? Entra? Consigo colocar dentro? Consigo fazer com que Deus entra totalmente? Ele entra, né? Um pedacinho, né? Mas tudo é a mesma coisa que eu estou falando aqui. Vocês compreenderam? Então Deus, ele é grande. Então quando eu estudo a sua palavra, eu estudo para me aproximar dele. Para conhecer mais dele, a partir dele. Ciente de que eu não chegarei. É como o Anselmo de Cantuária, o bispo. Os irmãos vão ouvir muito sobre isso. Talvez com os professores aqui também, que eles vão ler a revista, vão buscar. E Anselmo de Cantuária um dia falou isso justamente. Que ele não tinha ambição de conhecê-lo. Porque ele se considerava limitado. E em função de ser limitado, Deus para ele era inatingível.
Então, por que eu estudo teologia? Para me aproximar de Deus. Não, mas você vai estudar teologia para ficar frio? Você vai estudar teologia para ficar um crítico? Para quando o irmão simples, talvez, for ministrar, você ficar lá analisando, cruzar as pernas, e ficar analisando para ver se está dentro? Não. Você estuda teologia, é como eu falei aqui quando eu ministrei, né? Quando você se aproxima de Deus, você fica mais educado. Você fica mais bonito, mesmo suado. Você senta mais, o seu jeito de sentar, até quando você fica mais cheinho, como eu estou bem cheinho, né? E alguns irmãos, a camisa parece que não vai caber, mas quando você põe, cabe ainda. Isso é Deus. Então, milagres não se explicam, não é? Então, quando você se aproxima de Deus, você se torna uma pessoa melhor. Então, quando você vê irmãos com atitudes assim, essas pessoas estão distantes de Deus. Essas pessoas não estão próximas de Deus. Porque se você está errado, eu chego com você, meu irmão, é o seguinte, você está errado, olha aqui, vou te mostrar, fica aí, só eu e você, beleza? Ó, eu vou ali, na próxima você dá uma corrigida, beleza? Mas não usar a tribuna para se sobressair sobre alguém em função desse alguém ter menos conhecimento que você. Então a teologia é isso. A teologia é para nos aproximar, nos fazer estar mais próximo, nos fazer estar mais entronizado. E, a partir disso, recebendo dele o conhecimento dele, que consequentemente vai voltar para ele. Porque quando eu prego, a glória é para ele. Tudo é para ele, irmãos. Perceberam? Então a teologia é isso. Então quando você for questionar, mas a teologia não é de Deus, é do homem. Claro que é do homem. Porque o homem que sistematizou a teologia. Mas, por mais que o homem tenha criado essa teologia, ele criou essa teologia na dispensação de Deus. E eu tenho a palavra que me confirma. Se está na palavra, é de Deus. Se não está na palavra, não é de Deus. É simples assim. Então, nós temos que ter essa mentalidade. Essa coisa de que a teologia não é de Deus é coisa do passado. Isso é coisa de pessoas que não entenderam a necessidade de buscar como a mulher lá de Samaria na fonte, que é Jesus. Amém? Alguma dúvida até aqui, irmãos? Algum questionamento? Fique à vontade. A geologia lá no Brasil está teologia? Como? Geologia. Geologia? Existe tudo. Pode falar. Pode ficar à vontade. Etimologicamente, não. Porque a geologia é o estudo da geografia terrena. A geografia, no caso, Geologia é o estudo do é o estudo do... geologia que estuda no mesmo caminho que a teologia. Formula melhor a pergunta. A geologia que estuda no mesmo caminho que a teologia, que fala sobre Deus. Se usa-se toda a ciência para se chegar a Deus. Por exemplo, talvez eu entendi sua pergunta. Acredito que talvez não, eu entendi sua pergunta. Geologia e teologia são coisas completamente distintas. Geologia é uma coisa, teologia é outra coisa. Agora, eu posso, através da geologia, ter um conhecimento acerca de Deus? Posso. Claro que eu posso. Porque quando eu estudo o solo e observo as datações do carbono 14, de quando foi determinada época, como aquela planície chegou a ser planície, aí eu começo com aquelas loucuras da Pangeia, não é? Se os dinossauros existiram ou não. Tudo isso agrega para que eu chegue ao conhecimento de Deus. Não significa que são coisas iguais, são coisas completamente distintas. Como, por exemplo, tem um livro chamado Mostra-me Deus, eu vou colocar no grupo. Mostra-me Deus. Um dos livros mais inteligentes que eu já li. Mostre-me Deus. Eu vou colocar no grupo, de modo que está todo o grupo, né? Eu vou colocar no grupo, quem puder comprar esse livro, compre. É um livro que, como o título mesmo diz, Mostre-me Deus, é um livro que tem o interesse de encontrar Deus ou uma concepção da realidade de Deus através do universo, através da física. Então você percebe que toda a ciência, de certo modo, você pode utilizá-la para chegar a Deus. Toda a ciência. É igual o pastor Josué disse na quinta-feira. Ele ministrando, ele falou uma coisa muito interessante. Vocês hoje podem ler o meu livro,
Só que daqui a 200 anos, talvez o teu livro nem vai mais existir. Mas Jesus, você lê ele até hoje, e não só lê, mas sente ele até hoje como se ele estivesse ali com você. Exatamente. É uma fonte inesgotável. Então toda ciência eu posso usar para recorrer a uma realidade de Deus. Toda e qualquer ciência. São coisas diferentes, como a biologia. Tem um livro da biologia, por exemplo. Eu vou recomendar esses livros todos no grupo. E vocês comprem se puderem. Eu falei, mostre-me Deus, né? Que tem a intenção de mostrar Deus pela concepção do universo. E existe um outro livro, de Richard Dawkins, que é Deus um Delírio. Richard Dawkins é um biólogo. E por que Deus um delírio? Porque ele usa o conhecimento da biologia para provar a inexistência de Deus. Então eu posso usar a ciência para chegar a Deus, como eu posso usar a ciência para me distanciar de Deus. Se a teologia não for bem conduzida, sabe o que ela vai fazer com você? Vai fazer você se tornar um incrédulo. E nós vamos entrar, hoje é só o primeiro dia, né? Nós vamos entrar nesses detalhes. Por exemplo, vou dar só uma pincelada. Eu escrevi esse livro. Né? E de repente, esse livro aqui, esse é o módulo 1, ele tem 280 páginas. Aí de repente, eu não existo mais, já fui para a eternidade. Né? Pensem o raciocínio. Eu já fui para a eternidade. E aí de repente, uma outra pessoa, ele quer dar continuidade ao que eu escrevi. Só que ao invés de ele pegar isso daqui, ir lá na gráfica e imprimir, o que ele faz? Ele vai fazer uma análise e vai ver, ó, isso aqui serve. Ele vai continuar, pô, isso aqui acho que... Vamos fazer o seguinte, isso aqui é meio complicado a gente lançar para o povo, vamos tirar. Aí depois, aqui ele deu uma explicação até aqui, eu tenho outra ideia, eu vou um pouco mais, eu vou escrever. Aí eu te pergunto, por isso que é fé, aí eu te pergunto, se isso eu pensei e penso, e agora vocês também veem essa possibilidade, imagine um livro que não existe, porque os textos originais da Bíblia não existem, se perderam com o tempo, onde você só tinha alguns documentos, alguns rolos, alguns papiros, certo? E, de repente, depois de Constantino, é uma introdução, tá? Isso é para os irmãos verem, rapaz, esse negócio de teologia é bem amplo mesmo, né? Apesar que eu conheci, eu falei, pra caramba, eu vou ter que ler mais. Aí depois de Constantino, já estou indo lá para cima, 400 anos da nossa época. Constantino estava perdendo o império, Roma estava caindo. E aí, alguns irmãos talvez conhecem a história, se não vão conhecer aqui, ele teve um sonho, nesse sonho ele vê uma visão, ele tem uma visão, e se ele colocasse o símbolo que ele recebeu naquela visão, que eram as iniciais em grego do nome Jesus, colocasse nos uniformes e nos escudos de seus soldados, eles ganhariam a guerra. E ele fez, baseado naquele sonho, e ganharam a guerra. Perdeu nem a pau. E aí o que aconteceu? O que Constantino fez? Sabe uma coisa? Esse Deus deles aí é bom, viu? Olha, a gente perseguiu o Deus deles, a gente perseguiu eles, só que, olha, vamos fazer o seguinte, vamos querer esse Deus mais perto. E aí ele traz o cristianismo para o império. Alguns entendem que foi a melhor coisa que aconteceu. Eu não acho. Mas alguns entendem que foi a melhor coisa que aconteceu. E aí, quando acontece isso, os textos bíblicos começaram a ser propagados. Antes já haviam muitos. Por exemplo, se você tiver condição de comprar a patrística, é muito caro. 5 mil reais eu acho que tá. São 55 livros. Mas se você for comprar a patrística... Amanhã eu compro. É uma benção. Compra pra mim também. Passa em casa, Jesus. Compra pra mim também. Desconto. Hoje eu não... Mais Compra pra mim também. João Crisóstomo, esses caras tudo aí. Compra pra mim. Santo Agostinho, né? Vai mais por lá. Compra esses caras aí pra mim. A patrística já existia. Aí vamos supor, quando Constantino ele adere ao cristianismo, você acredita que os textos não sofreram? Ou você não acredita que houve a possibilidade, não estou dizendo que aconteceu, será que não houve a possibilidade deles mudarem o texto?
Por exemplo, só evangelho, não evangelhos, evangelho. Evangelho nós temos lá na visão de quem, irmãos? Mateus, quem mais? Marcos, Lucas e... Só que se eu disser para você que teve mais de 200. Verdade. Pedro, Tomé, Judas, teve um monte. Ixi, irmãos. Só que na nossa Bíblia tem o Evangelho escrito, baseado na concepção desses 4. Mas tiveram mais de 200. Quem que decidiu? Esse vai, esse não vai. Tinha orado, será que de manhãzinha? Ou estava com raiva? Não dormiu de noite? Ah, vai esse mesmo, esse tira, esse vai... Né? Então, teologia é isso. Teologia é você fazer compreender determinadas possibilidades, mas que se você não tiver uma base, você acaba se tornando um descrente. Porque a teologia pode fazer isso também. Não acredito nisso, não creio nisso. Não, isso não é bem por aí. Ó, me distanciei desse negócio, abri os meus olhos. Inclusive, professor Carlos, licença. Pode falar, que Havia um pastor, não na minha época, porque a universidade é mais atual, mas na época dos irmãos aí. Você é novinho? Proibiu o irmão de cursar teologia. Ele disse, aqui não. Aqui não, porque esse negócio de teologia, sistematicamente veio ajudar. No meu antigo ministério também. Meu antigo pastor foi teologia exatamente por conta disso. Mas é bem verdade, igual como falou, se não tiver uma base, Se você não a tiver uma pessoa base... tira. A pessoa fica doida, fica. Agora a base, aí entra um ponto muito interessante. Eu não sei se tem alguém aqui que trabalha na área de educação, que é professor, eu não sei. A responsabilidade do aprendizado é do aluno ou do professor? Do professor. Se eu não comunico certo, ele não vai entender certo. Eu falo informação. Agora educação, há uma confusão, né? Educação e informação. Se eu não trazer o conteúdo, a informação correta para você, a escola não é lugar para educar ninguém. Quem se educa é os pais lá na casa deles. Se o pai não educa, faz a criança, deixa a criança fazer o que quiser e depois joga para o professor na escola, isso é erradíssimo. O professor não tem que ter tempo de chamar a atenção de ninguém. O tempo dele é para dar aula. Tem alguns que nem dá aula, porque infelizmente é complicado. Né? Estudar não é para todo mundo. Se for de esquerda, então. Não, terrível. Não vou entrar nos méritos, né? Mas estudo é estudo. Tem gente que é para estudar e tem gente que não vai estudar. Né? Então a responsabilidade é minha. Eu, como professor, já estou falando no primeiro dia, ó, se você não tem uma base, você vai chegar em determinados pontos que você vai... Por exemplo, eu falando isso para você, para mim é normal. Os textos podem ter sofrido alterações? Para mim normal, pode ir. Não muda. Porque a minha fé está alicerçada em quem? Nele. Quanto mais eu vou, aquilo que eu falei no início, quanto mais eu me aproximo, mais eu vejo que nada sou e mais dependo dele. Quanto mais eu acho que eu sei, mais na verdade eu não sei e vou continuar buscando para saber mais. Pode dar agora? Pode, aleluia. Eu não sou sensacionista não, pode até falar uma língua estranha. Às vezes eu chego com dor de cabeça, pode orar para Deus manifestar a cura também. Brincadeiras à parte, irmãos. Então até isso é importante. Então o relato da irmã, do pastor Josué, acredito que o irmão também, o pastor também já teve experiência, não sei. Eu já tive. Aquilo que eu falei no início. Poxa, teologia não é de Deus, teologia... Mas, onde você está estudando? Quem está te lecionando? Ele está te ensinando teologia ou um posicionamento? Por exemplo, vamos falar de posicionamento. Eu sou calvinista. Lascou. Eu sou calvinista. E mostro para você que realmente, uma vez salvo, salvo para sempre. Aleluia. Olha aí, ó. Tá Mas melhorando você tá isso. sozinho, não. Aleluia! Olha, eu botei de pé. Tá Pode. sozinho, não. Eu mostro. Tá sozinho, não. Eu mostro. Não, você já virou armineiro. Era mineiro? Era mineiro? Não, meu Deus. Posso, professor, continua, professor? Eu conheço a minha classe. Mas eu mostro que a definição soteriológica de Calvino ela é mais acertada que a de Armínio e de qualquer outro. Tanto que Armínio é calvinista. E aí? Depois descobriu. E aí depois, quando ele morreu, lá na frente,
Depois que ele morreu, lá na frente, aí os alunos dele, os remonstrantes, olha, nós temos uma outra ideia aqui, um outro posicionamento, vamos apresentar? Vamos. E estava crescendo. Aí chegaram lá na Holanda, no Sínodo de Dort, reuniram vários bispos e decretaram que o arminianismo é heresia. A Igreja Católica é arminiana, por exemplo. Mas isso aqui é um posicionamento. Eu não vim aqui para falar para você que Calvino está certo ou que Arminio está certo. Eu vim aqui falar para você da palavra de Deus como uma ciência a ser estudada. E isso é importante. E o que a gente vê em muitos lugares aí é as pessoas apresentando posicionamentos. Olha, é desse jeito aqui. Não, mas peraí, é desse jeito mesmo? É. Mas por quê? Porque é desse jeito. Tá, mas eu cheguei na conclusão. Mas tem esse tempo. É igual, por exemplo, você vai para Campinas. Lá da minha casa para Campinas, você tem pelo menos 3 alternativas. Eu posso ir pela Anhanguera, posso ir pela Bandeirante, ou se eu tiver um pouco com vontade de dirigir e com dinheiro para colocar gasolina, posso pegar Fernão Dias e pegar Dom Pedro. Aí eu tenho que pensar 3 caminhos. E os 3 caminhos vão me levar lá. Não, Deus não. Vão me levar a Campinas. Para mim não. É isso aí. Comigo isso não cola não. As 3 estradas vão me levar a Campinas. Agora tem aí a diferença. Qual é a diferença? Eu já falei uma aqui. Se eu quero chegar em Campinas rápido e melhor, eu vou por onde? Eu tenho que ter o conhecimento. Vou pela Bandeirante. Corro mais, chego mais rápido. Se eu for para Anhanguera, muita curva. Vai que nessas curvas eu capoto. E se eu for pela Fernando Dias e pela Dom Pedro, vai que o dinheiro está curto e lá chegando, lá em Atibaia, a gasolina acaba e eu não tenho dinheiro. Então eu vou por onde? Qual é o melhor? Bandeirante. Então, vocês têm um caminho. Eu te mostrei, ó. Tem esse, tem esse, tem esse. Só que eu acho que esse aqui é o melhor. E aí eu consigo te mostrar aqui. Porque nós temos uma ideia de achar, de pensar. Nós trabalhamos, infelizmente, muito no achismo, né? Eu acho. E a teologia, ela quer acabar com isso. A teologia vai fazer você romper com o achismo. Ou é ou não é. Não tem esse negócio de eu acho. Não. Ou é ou não é. Por exemplo, eu falei da salvação, mas se uma vez salvo, salvo para sempre, significa então que eu estou salvo e vou viver uma vida libertina? Não. Sabe por quê? Porque se você vive uma vida libertina, não significa que você é salvo. Porque um salvo, ele serve a... Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Diferentemente daqueles que falam, não, eu não sou salvo, e eu tenho que manter firme, eu tenho que... Então, pera lá. Então, se você se manter firme, você está salvo. Mas naquele dia que você não acordou e não orou, você não está salvo? Como que é? Um dia está, um dia não está? Desde que é homem que é? Hoje eu vou, hoje eu não vou, hoje eu quero, amanhã eu não quero. Então você tem que ter uma definição. Eu estou dizendo aqui que isso é certo ou que isso é errado? Não. Eu estou dizendo posicionamentos. Você vai construir. Você vai estudar. E ao estudar, Deus vai iluminar a sua mente e você vai ter um posicionamento. Olha, eu acredito assim. A palavra de Deus me revelou assim. Eu vejo assim. Ninguém está certo e ninguém está errado. Todos nós buscamos aqui o conhecimento e nos aproximarmos de Deus. Amém? Amém. Mais alguma outra colocação para eu apresentar aqui o material para os irmãos? Mais alguma outra questão, irmãos? Nós temos aqui alguns minutos, vamos lá. É uma introdução, a introdução é isso. A próxima, vocês, só um segundo, irmão, vocês vão ir para casa desejosos de chegar logo na quarta-feira que vem. Em nome de Jesus. Rapaz, esse negócio de teologia é bom, viu? Vamos lá, irmão, qual que é a questão? Mas tem prova? Tem. Todas as matérias têm prova. E redação. Nós vamos entrar aqui na matéria para vocês conhecerem. Tá bom? Bom, irmãos, a título de introdução é isso. Se tiver mais alguma questão, então vocês entenderam, abriram a mente e falaram, poxa, esse negócio de teologia é amplo, é muita coisa. Eu não... Tem irmãos aqui, não sei se o irmão já fez, o Josué Teologia, né? Eu fiz, né? Estudei há muito tempo. E eu falo de experiência, porque o que acontece? A gente não aprende teologia. A gente aprende posicionamentos. E o meu interesse aqui não é falar posicionamento. Que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo lá. Não. O meu interesse é que você
Desperte o desejo de conhecer mais da palavra. E como que eu consigo isso? Buscando, perguntando, aprimorando, lendo, estudando. Mas posicionamento, isso não. É igual, por exemplo, o direito. Né? Eu falei do direito lá no início. No direito você vai estudar o Código Penal, não vai? Você vai estudar o Código Penal. O Código Penal diz lá no... Eu ia usar um 7 anos, eu vou usar um 7 anos. Aleluia. Mas se você pegar o 121, que é homicídio, aí você tem lá os desdobramentos do artigo, né? Você tem qualificado, triplamente qualificado e por aí vai. Cada um tem uma sanção. Certo? Tem os agravantes, né? Se for legítima defesa, se não foi, se é culposo, se não é, enfim. Né? Existe ali os posicionamentos. Certo? Agora, os posicionamentos vai impedir que o meliante cometa o crime? Se fosse assim, seria muito bom, né? Ele não vai pensar, o código não vai aparecer na frente dele antes dele puxar o gatilho. Não vai aparecer. Mas é um posicionamento. Ele se posicionou em fazer o quê? Ir contra a lei. É por isso que diz, né? A lei só existe para quem não a cumpre. Quem cumpre não precisa de lei. E é por isso que nós não estamos debaixo do jugo da lei. Porque já cumpriram-se a lei em alguém. Quem? A lei se cumpriu em? Por isso que o pecado que estava sobre nós, agora lançado sobre ele, o castigo que nos traz, olha que coisa boa. Então, posicionamento é uma coisa, teologia é algo mais amplo. Agora, se os irmãos querem, como eu, o obreiro também, seguir os passos de João Calvino, né? Eu sorteio até uma passagem para Genebra. Aleluia! Lá para o muro dos reformadores da Genebra. Eu acredito que até o final desse estudo, pelo menos uns 4 ou 5 a gente mas podem consegue. Mas irmãos, mas irmãos, mas os irmãos podem ser calvinistas, pode continuar no mistério, viu? Exatamente. Não tem problema. Né? Então, entrando aqui para a matéria, até a internet caiu aqui, mas um... Olha, se você falar com o Zé Menino, não volta. Não. Ainda bem que eu li a finalização de casa, né? Mas enfim, vou desligar aqui. Deixa eu se voltar. Então, irmãos. Ele conectou nada aqui? Conectou. Daqui, mas caiu, não sei por qual razão. Daqui, Então, irmãos, a título de introdução, os irmãos viram a importância da teologia. E esse é o propósito da minha vinda aqui, mostrar para vocês a importância. É importante. Chega disso. A partir de hoje, nós não vamos para o culto. Não que os irmãos fazem isso, não. Mas nós não vamos para culto algum esperando uma nova revelação. Hoje eu quero que vocês me levante o profeta. Não. Deus vai falar com você na sua palavra. Se nós, irmãos, olha isso aqui, irmãos. Confesso que eu não li isso aqui só uma vez. Eu já li isso aqui várias vezes. Várias vezes. E quando eu termino de ler, eu compro outra para ler tudo de novo. Essa daqui eu li algumas vezes. A que eu mais li foi a Thompson, que infelizmente eu não tenho mais. Eu li a Thompson umas 6 ou quantas vezes. Mas eu sempre leio. E tem irmãos que não lê. Não busca. Eu vou pregar, o que eu faço da minha vida? Não sei. Irmãos, olha aqui, ó. Eu abri aqui, ó. Aí eu vou ler, irmãos, vamos ler aqui o Salmo 119, a partir do verso 9. Diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Olha agora, olha aqui, isso é para os mais jovens, hein? Irmãos, aí eu vou começar a pregar. Irmãos, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Aí você vai começar a pregar. Você vai dividir o texto. Primeiro eu quero falar sobre o caminho. Que caminho é esse? Qual é o caminho que eu, como jovem, devo trilhar e o trilhar de caráter puro? Como que eu vou desenvolver um cristianismo em mim, uma estrutura em mim, para que eu, traçando esse caminho,
possa alcançar o objetivo maior que me está proposto. Aí você começa a pregar. O texto que nós lemos fala do jovem. Mas quando nós olhamos para a igreja e a gente tenta enxergar cada um como Deus nos vê, nós vamos chegar à conclusão que ninguém aqui é diferente de ninguém. Pois para Deus não há jovem, não há velho, não há criança. Para Deus somos todos iguais. Então quando eu falo jovem, eu não quero apenas me restringir a uma faixa etária, mas eu quero falar que todos, sem exceção, devem seguir puro o caminho que lhe está proposto. Aí você vai. Você começa a pregar daqui a pouco, o pastor tem que fazer assim porque o horário já deu. Ah, mas para você é muito fácil, irmão Carlos. Não, não é fácil para mim. Porque o mesmo Espírito que opera aqui, opera aí também. Agora, qual é a minha disposição para buscar mais dele? O que eu sacrifico? O que eu deixo? O que eu abro mão? Por exemplo, eu falei aqui quando eu preguei, né? Não lembro se eu falei aqui quando eu ministrei, que numa promoção numa determinada editora, eu fui comprar uns livros, e aí eu liguei para a abençoada: você quer a Bíblia igual a minha, essa daqui que eu uso, rosa? Ah, eu não quero não, mas se você quiser me dar esse dinheiro para comprar um sapato, né? Mulher é assim mesmo, né? Uma bênção, né? Normal. E é bom que seja, né? Bom que seja. Mas vamos levar para o lado crítico. As pessoas com R$30 compram pizza, ao invés de comprar um livro. E depois quer. Isso aqui é sério, irmãos. Pode parecer que não. Infelizmente o cristianismo, não o cristianismo, mas a instituição cristã de caráter institucional mesmo, infelizmente, ela a cada dia que passa está se manchando mais. Nós vemos um noticiário aí, não é um pastor, né? É uma pessoa que se diz, mas não é. Envolvido com crime organizado, envolvido com tantas coisas, líderes, porque não são as ovelhas, são os pastores, envolvidos com todo tipo de atrocidade. Então quer dizer que lá acontece isso, então tanto faz? Não, seja você um cristão autêntico. Se outros não são, cada um vai dar conta de si no dia do juízo. Porque senão eu não creio na Bíblia. Se eu creio na Bíblia, eu tenho que acreditar que no final haverá separação do joio e do trigo. Logo, eu faço a minha parte. Se fulano não quer fazer. Então, a título de introdução é isso. Esse é o propósito. Fazer com que vocês entendam a importância da teologia. Como isso vai agregar. Como isso vai fazer com que eu tenha um ministério mais efetivo. Como isso vai fazer com que eu seja mais feliz como cristão e tenha mais êxito na aplicação do meu cristianismo. Esse é o propósito. Essa é a intenção. E essa é a ideia. Mais alguma pergunta? Mais alguma questão? Irmãos, pode perguntar aí. Vai ter prova, vai ter redação. Todos esses livros aqui, pastor? Todos. Até o final do curso? É. Não tem mais livros, é só esses aqui. Esse é o curso, são 21 matérias aí. São os nomes. Só. 20 2, 3. Sim, sim. Aqui é o Apostilas. nome meio pouco. É? Então, tem outros cursos também, que aí depois você vai verificar se ele vai querer ou não, mas é outros cursos. Amém? E é isso. Essa é a proposta. Hoje nós estamos aqui num mundo bom. E espero que cresça, que o Josué me ligue e fale: Carlos, esse negócio, olha, é uma bênção, né? E cresça mais. Outros irmãos venham. Daqui a pouco nós vamos fazer um banner. Depois nós vamos fazer um banner com a Steph Neff ali, colocar ali os irmãos que vão visitar. Poxa, que Daquele que você coloca o chapéuzão assim. aqui, o chapéu da mancha verde? Eu não vou ler desse aí, da mancha verde. Não é da Independente, não. Não. Nem da Gaviões, né? Não, é torcida independente. Da Independente não, jamais. Então, nós vamos fazer isso. Depois colocar os irmãos vêm, vai ver aquilo ali, e tem um núcleo da Steph É isso Neff. mesmo. É interessante. Eu estava pensando nisso. Né? Então vamos lá, vamos entrar aqui, para nós não avançar, porque vai ter um evento depois. São aqui 5 módulos. Cada um dos irmãos está com um módulo aí, certo? 5 módulos.
Primeiro módulo está aqui. Nós vamos estudar o primeiro módulo, nós vamos estudar teologia. O que é a teologia? Estudo acerca de Deus. Cristologia é o quê? Estudo sobre a pessoa de Cristo, a natureza, a obra de Cristo. A pneumatologia é o estudo sobre o Espírito Santo. Né? Angiologia ou angelologia é o estudo acerca dos anjos. Né? E aí você tem demonologia, que trata dos demônios também. Né? Conhecendo o inimigo, vencemos o inimigo também. Não é verdade? Quando você vai para uma guerra, um exército que estuda o seu adversário tem mais chances de ganhar do adversário. Não é verdade? E aí depois nós temos a antropologia, que trata do estudo acerca do homem. Né? Da questão, por exemplo, se o homem é tripartido, corpo, alma e espírito, ou se a alma é existente, existencialismo, ou se ela é criada no momento da concepção, criacionismo, ou ela é transferida, né? No momento quando ela nasce, aí é transferido. Ou seja, essas particularidades se aprendem na antropologia. Esse é o módulo 1, certo? Todas as matérias, irmãos. Por exemplo, se você for lá na página 69, vai lá na página 69. Na página 69, você vai ver aí Questionário? tem um questionário. Tá vendo? Por exemplo, questão 1. Diferencia a teologia sistemática e as obras de dogmática na doutrina de Deus. Parece difícil, mas tá aqui a resposta, só estudar. Depois o Josué vai fazer as correções aí, vai compartilhar uns comigo também. E eu vou chamar um irmão para fazer uma live comigo. Por exemplo, os atributos incomunicáveis. Comunicáveis, nós vamos ver isso aqui tudo. E aí, aqui na última, na 10, está assim, ó. Escreva um texto de no máximo 30 linhas sobre a matéria, ou seja, vai fazer uma redação sobre. No máximo 30. Pode ser uma linha, mas você vai falar alguma coisa sobre. Eu não coloquei aqui no mínimo, né? Coloquei no máximo. Né? Uma dissertaçãozinha, né? Básico. O último parágrafo começa com portanto, tipo prova do Enem, né? Uma coisa bem Apertou. interessante, né? Apertou. Aí aqui, ó, vocês observam aqui, ó, na página 71, tá lá, obras sugeridas. Aí se vocês desejarem comprar, tem algumas aqui, obras de teologia sistemática. Dessas daqui, eu recomendaria para você, se você puder comprar. Pelo menos uma. Pelo menos, já que você está estudando teologia, compre pelo menos uma, teologia sistemática. E aí eu citei aqui, de Strong, eu tenho todas essas daqui. A de Strong, de Gruden, de Bavinck, de Charles Hodge, de Sheffield, de Berkhoff, de Langston, de Tomás de Aquino, enfim. Eu compraria aqui o melhor custo-benefício de Charles Hodge. Custo-benefício, porque é uma teologia sistemática. Você pode até escrever ali, ó. Depois você pesquisa, Charles Hodge. Custo-benefício porque é um livro único e o termo em questão de valor comparado às outras é acessível. Mas é um livro único, mas é uma paulada assim, ó. E é pesado o negócio, tipo aquela de expulsar demônio mesmo. Eu tenho um negócio de duas marretadas. Agora, se você tiver um pouquinho mais e quiser dividir com o irmão aqui, aí você pode comprar de Herman Bavinck. Só que a de Bavinck são 4 livros, fica mais ou menos assim, fica bonito na estante, viu? Essa é aquelas coisas que eu vou comprar amanhã. Mas é um pouco mais caro. Essa daqui é um pouco mais cara. Cadê o Pix? Essa é um pouco mais cara. Mas se você puder comprar de Charles Hodge, eu gosto bastante. Que é presbiteriano. É presbiteriano. Agora, se você não tem essa disponibilidade, aí você vai, eu vou recomendar, vou ser bonzinho, vou recomendar uma editora arminiana. Aí você pode comprar, que inclusive eu conheci pessoalmente, e se hoje eu escrevo, eu devo a essa pessoa. Olha, eu sabia, arminiano. Arminiano. Sabia. E é o pastor, foi o pastor Severino Pedro da Silva. Foi meu pastor, ó, lá. A Doutrina de Deus. Coloca aqui também, esse aqui é mais barato. Esse livro é muito bom, viu? Esse é uma coleção, né? A Doutrina de Deus. Pastor Severino Pedro da Silva. Severino Pedro da Silva. Eu recomendo esse livro porque ele é um livro que vai direto ao ponto. Não é uma teologia sistemática, mas é um livro bom, cara. De Severino Pedro da Silva. Agora, se você quiser uma sistemática, compra de Charles Hodge. Ou de Berkhoff. Berkhoff também é bom, mas eu prefiro a de Charles Hodge do que a de Berkhoff. Ok? Aí se você for lá na página... Essas páginas aqui, vocês podem escrever nelas, anotações, eu preciso escrever antes, ficar trazendo caderno, essas coisas.
Aí na página 125 já é da Cristologia. E aqui do mesmo jeito, tem os livros aqui que você pode comprar. Se você comprar pelo menos um livro de cada matéria, não, pelo menos um, é 30 reais, 25. Por exemplo, dessas matérias aqui, por exemplo, História da Igreja eu tenho escrito. É que eu não trouxe meus livros, na outra vez eu trago meus livros. Eu tenho História da Igreja que eu escrevi, eu tenho Hermenêutica que eu escrevi, História de Israel eu escrevi, e agora eu estou escrevendo comentários, vou escrevendo todos os comentários da Bíblia, todos os livros, estou começando por Colossenses, daqui a uns 5 anos eu termino. Eu vou escrever. Quando tá? Vou escrever um livro para cada livro da Bíblia, um comentário. Comecei Colossenses. Espero que Deus me dê graça para terminar. Mas pelo menos um você compra. Aí você vai lá para a página 183, por exemplo, sobre o Espírito Santo. Então você percebe aí que tem prova para todos. Aí do mesmo jeito aqui. Ó. Posso dar prova aí, ó? Esse aqui é o questionário da prova, né? Só que você não vai responder aqui, né? Você responde num papel, né? Porque aqui não cabe, aqui é só, né? Certo. E aí você manda pro Josué. Aí você depois tem aqui sobre os anjos, lá 221. Pode falar. Até porque, irmãos, dependendo do desenvolver de cada irmão, isso é muito pessoal, tá? Não é, a gente não avalia a aula, né, pastor Carlos? Não, com A certeza. gente avalia aluno por aluno. Aí a gente vai ter o caderno de matéria dos irmãos e a quantidade de notas. Tem um histórico. Não sei se o pastor José conhece o histórico. A credencial, isso eu vou falar depois. Né? O histórico, a credencial e o certificado. É isso que eu ia falar. Então, esse aqui é o módulo 1. No módulo 1 nós vamos estudar essas 5 matérias aqui. Se vai ser uma por mês ou 2, depende. Com certeza, se você for ler isso aqui, não dá, porque é muito conteúdo. Então você vai tendo que estudar. Então lê na sua casa, faz anotações, para quando você chegar na aula, você ter uma base. Se você está dando aula aqui, você já tem uma estrutura para dialogar sobre aquele assunto. Perfeito? Então, o primeiro módulo é esse aqui. Aí nós vamos para o segundo módulo, que é esse bonito aqui roxo, né? O verde, eu acredito que vocês entendem que o primeiro sempre é o verde, né? Essa cor aí não foi muito bem aceita, não, mas... Número 1, né? É o verde, esse que os irmãos gostam bastante. Não sei se é. Aí depois no volume 2 tem a martiologia. A martiologia é o que, irmãos? É o estudo sobre pecado. A martio, queda, pecado. A martiologia. Aí depois tem a soteriologia, eu falei aqui um pouco, que é sobre o quê? Sobre o que, irmãos? Salvação, né? Soteriologia, estudo sobre salvação. Soteriologia. Solteiro? Ah, solteiro? É que solteiro é o Diabo Santo, né? Soteriologia, né? Eclesiologia. Eclésia é o quê? Igreja. Estudo da igreja. Eclesiologia. Missiologia é missões. Escatologia é o quê? Escato, as últimas coisas. Estudo das últimas coisas. Esse é no módulo 2. Na mesma coisa. Tem questionário para todos. Por exemplo, página 45 está assim, ó. Defina o pecado do ponto de vista social. Né? Aí esse daqui é para abençoar mais ainda. Pode-se dizer que Deus é o autor do pecado? Aí você tem que me mostrar. Né? Ah, não, tá, não, mas não o quê? Você tem que me mostrar um argumento. Sim, sim, interessante, por quê? Me mostra um argumento. Né? Deus criou o mal? Deus criou o mal? Onde está escrito aí? Quem está com a Bíblia aí? Procura aí, quem está na Bíblia aí? Deus criou, que fala que Deus criou o mal. Deus criou o mal? Criou. Porque o mal que ele está se referindo ali, ele não está falando do mal do homem, mas o mal catastrófico. Não mal moral, né? Não mal moral. Então esse mal, quando se trata na Bíblia que Deus criou, é o mal, por exemplo, os assírios foram contra os israelenses, a tribo do norte. É um mal que Deus permite. Então esse mal Deus cria, em função do pecado do homem. Mas o pecado mal moral, não. Copiou? Você percebeu como é capcioso o negócio?
Interessante, não? Então essa aqui é a página 45. E todos têm um livro aqui, irmãos. Por isso que eu falo, compre pelo menos um. Aí depois nós temos aqui a página 87. O que significa Ordo Salutis? Mistério. Mistério. Está na apostila, é só ler. Tá? O que é a graça de Deus? Não é que Deus fica dando risada o tempo inteiro, não. Não. Não é isso. E nem tenta do nada ainda da Exatamente. Gostei dessa. Exatamente. Então o que é? Se Deus não é que Deus fica dando risada, então o que é? A graça de Deus. E não é também a Dona Graça, minha mãe, viu? Amém, irmãos? Regeneração. O que é regeneração? Talvez os irmãos nunca ouviram um sermão sobre regeneração. Eu não estou falando uma crítica ao pastor da igreja, não. Eu estou falando de um modo geral. Você vai na igreja, você não ouve. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a doutrina da regeneração. Não se ouve isso. Regeneração, o que é isso? Regeneração. O que você ouve é o Deus, o tema, aqueles temas, né? O Deus que estremece as cadeias. Hoje o Deus vai fazer um movimento aqui. É o que a gente vê. Nada contra, ok? Mas hoje nós vamos tratar sobre o triunfo de Deus. Não tem. Hoje você não escuta sermões assim nas igrejas. Escuta-se em algumas denominações, em algumas igrejas. Às vezes você vai na internet e você consegue encontrar. Mas às vezes você vai na igreja e não escuta isso. Não se sabe o que é regeneração. Não se sabe o que é justificação. Hoje nós vamos falar sobre a justificação. Hoje nós vamos falar sobre a teologia da consubstanciação, transubstanciação. Não é? Então são assuntos interessantes e importantes que vocês vão estudar aqui também. Está tudo aqui, viu, irmão? É só ler direitinho, viu? Por exemplo, na página 111, o que significa igrejas reformadas? O que significa? O que é igreja reformada? Né? Comente sobre o surgimento do pentecostalismo no Brasil. Como surgiu? De onde vem? Né? Você percebe que eu falo aqui das vertentes como um todo? Não fico pego apenas no pensamento, aquela coisinha, é isso aqui. Não, não é bem assim. Tem tudo isso aqui, né? E aí, por exemplo, o que é a teologia do evangelho social? Sabia que tem muitas igrejas que confundem obra missionária com teologia do evangelho social? O que é a teologia do evangelho social? Evangelho social, quando a gente fala a questão social, a gente lembra do quê? O evangelho social, com assistência social, né? Então, quando a gente fala do evangelho social, o que a gente entende? O que significa a teologia do evangelho social? É aqueles irmãos que, geralmente abastados, abençoados, né? Prósperos, né? Financeiramente falando, mas que não pisa na igreja, não vai na igreja, não segue os costumes cristãos, porque entende que só com dinheiro e contribuição ele está praticando o evangelho. Não é isso. Isso surgiu no século passado nos Estados Unidos, teologia do evangelho social. E as pessoas confundem isso com missão. Obra missionária não é. Podemos dar aula. Oi? Podemos dar aula. Pois é, justamente. Isso é teologia do evangelho social. Isso não é obra missionária. Bem? Então, o que são sacramentos? O que são sacramentos? Por exemplo, ceia é santa? É santa ceia? Ou é só ceia? São nomenclaturas. Só que é bom você ter a verdade e aprender. Para você julgar o irmão? Não. Para você ter o conhecimento e ajudá-lo. E não julgar. Então esse aqui é o módulo 2. Módulo 3. Aí no módulo 3 é vermelho, mas não é o São Paulo, tá? Não vai ter o Corinthians não, tá, irmão? Isso é homenagem, né? Não vai ter o Corinthians, tem o Cruzeiro. Tem de novo aqui o Palmeiras, tá? Palmeiras é bi. Realmente. Bi da B não vai falar que é bi da B, não, né? Volume 3, irmãos, ó, bibliologia. Bibliologia. Aí você vai pegar o Antigo Testamento, o Novo Testamento, hermenêutica, que é muito bacana. Depois a gente até poderia fazer um seminário, um dia, um domingo, um sábado, faz um coffee break, faz um café depois, uma pausa, só falando sobre hermenêutica, que é fundamental. Um intensivo sobre. Inclusive eu tenho um livro sobre hermenêutica, depois uma outra oportunidade eu apresento para os irmãos. E métodos de estudo da Bíblia. Essas 5 matérias. Do mesmo jeito. Você vai olhar lá, tem prova, tem, por exemplo,
Fale sobre a inerrância da Bíblia. Aquilo que nós falamos aqui. Será que a Bíblia teve, no passado, as escrituras, os textos, sofreu alterações? Será que é inerrante? Será que eu posso afirmar o sola escritura, né? O que é a sola escritura? Somente as escrituras, né? Dos 5 pontos da fé reformada. Vocês sabem quais são os 5 pontos da fé reformada? Sabem? Sola escritura, Sola gratia. sola gratia, sola fide, sola Christus, sola Deo Glória. 5. Só tô volta. Que isso é tratado nesse livro aqui, irmãos. Nesse livro aqui nós falamos sobre isso aqui, tá? Que é o último depois, o Josué vai ver como que ele vai organizar. Então, são estes exemplos que nós temos aqui. Fale sobre as teorias de inspiração. Você vai ler tudo aqui, irmãos. Você vai aprender muita coisa. Então, esse aqui é o módulo 3. No 4, você vai estudar a história de Israel. No 4, história da igreja. Fiz atenção no pessoal. Sim, história de Israel, história da igreja, homilética, seitas, liderança cristã e ética. Mesma coisa. Todas essas matérias vão ter lá o questionário. Por exemplo, o que é antissemitismo? O que é antissemitismo? Ah, mas isso é importante, eu vou usar? Se usa-se tudo. Quando eu estava na escola e o professor fazia aquelas contas malucas, mas onde eu vou usar essas equações? Você vai estudar engenharia, você não vai aprender tabuada na faculdade. Você vai entrar, ou você sabe pelo menos isso aqui, porque senão você não consegue, não acompanha. Só se for na faculdade da esquina, tanto faz. Mas se for faculdade boa, você tranca a matrícula, você não consegue acompanhar. Você vai pensando que vai aprender multiplicação na faculdade de engenharia mecânica. Não faz. Então tudo se aproveita, tudo se aprende. E tudo se usa. Por exemplo, isso daqui é uma coisa importantíssima. Como se deu a guerra de Yom Kippur? A gente nem sabe quem é Yom Kippur. E não sabe o que isso aqui significa para o cristianismo. Isso daqui tem uma importância para o cristianismo enorme. Yitzhak Rabin, ninguém sabe quem que é esse cara. É língua estranha. Por que é língua estranha? Porque querendo ou não, as coisas que acontecem... Cuidado, você não estava falando um palavrão. As coisas que acontecem em Israel de caráter político, ela tem uma certa influência nos registros bíblicos. Verdade. O assassinato de Yitzhak Rabin, o que isso influenciou na religião, por exemplo? Do retorno, depois da Segunda Guerra Mundial, os judeus que retornavam para Israel, depois quando foi consolidado o Estado de Israel, depois da Segunda Guerra. O que isso representa? O que isso significa? Onde é que isso entra nas profecias, né? Você entende? E isso enriquece o seu sermão. Você não vai ficar cada palavra glória a Deus, cada palavra aleluia. Você tem conteúdo. Você não vai precisar de testemunho. Precisa de testemunho para... O pastor me deu 40 minutos de testemunho, vou contar em 30 e mensagem 10. Cantar os 10 louvores. Quantos... O pastor chama, irmão, vem, irmão vai trazer a palavra. Bom, nada contra, o pastor Josué ensina. Vem trazer a palavra? Palavra. Vem cantar? Canta. Vem orar? Ore. Né? Aí o camarada vai lá e daqui a pouco o obreiro quer pregar depois, aí fica até meio... Deus nem usa mais. Né? E por fim, depois que vocês tiverem uma base legal, com certeza que quem vai dar essa matéria vai ser o irmão, né? Calvinismo, arminianismo e outras vertentes. Esse aqui é o último livro. Pode ser o primeiro, Josué que vai decidir. Esse aqui é o último livro. E encerrou-se. Encerrou-se o curso, todos têm questionário, tudo tem prova, tem redação. Encerrou-se tudo. Encerrou. Encerrou-se tudo, você vai receber o seu certificado, um curso de teologia livre, bacharel livre em teologia, vai receber o seu histórico com todas as suas notas ali, se foi bem, com certeza vai passar em todos. Não vai ter necessidade de fazer. Vai sim. Temos aí conta da prova. Vai sim, com certeza. E vai dar continuidade com outros cursos. Né? Porque STEC Ref, Escola de Teologia Cristã Reformadores.
Porque eu gosto muito da teologia reformada, eu me emociono, eu consigo enxergar o que aqueles homens passaram, né? As dificuldades que aqueles homens passaram. E em homenagem a isso mesmo, reformadores. Porque é o que nós temos que ser, reformadores. Dentro de um cristianismo falho que infelizmente tomou conta da sociedade de um modo geral. Um cristianismo pautado no dinheiro, um cristianismo pautado na experiência e não na palavra. E o cristianismo ele tem que ser pautado na palavra, não nas experiências. A palavra diz isso. Mas aconteceu isso na minha vida. Mas o que aconteceu na sua vida está de acordo com o que a palavra nos ensina? Ou isso aí é uma experiência pessoal que você quer criar uma doutrina sobre isso? Não é? Então tudo isso é importante para que a gente desperte, entenda aquilo que é de caráter doutrinal e experimental. Amém, irmãos? E no final, como eu disse, os irmãos vão receber o seu certificado, o seu histórico. E a princípio, né, pastor José, para a gente encerrar, tem mais 5 minutinhos aqui, os irmãos têm lá um grupo de estudo no WhatsApp. Né? Os irmãos perguntem, os irmãos... Eu só recomendo, tem outros grupos, acho que o pastor José participa de um outro, né? Você vê lá que são coisas, não tem aquele... Não. Então assim, São matérias... É para compartilhar matéria, livros, coisas pertinentes ao curso. Porque senão você vai inchar, o irmão vai ter que desligar o celular lá, porque é tanta coisa. Então, coisas pertinentes ao estudo. Ao estudo. Exclusivamente ao estudo. Igual nos outros grupos, você vê que é bem pouco. É o trivial, é o necessário. O livro, por exemplo, os livros que eu citei aqui, eu vou mandar todos para vocês. Eu vou mandar lá para vocês. Se eu tiver o PDF deles, eu mando o PDF. Mas eu recomendo comprar, eu gosto de comprar. Tá? Tem as aulas auxiliares no YouTube, inclusive o Josué vai gravar. O irmão também, que vai estar junto com o Josué, se desejar também discutir, traçar um tema para a gente. Os outros representantes que a gente tem gravam. Ribeirão Preto, tem o Jean que vai falar agora sobre anjos, vai gravar, vai colocar. Tá tudo lá no YouTube, no canal. Então se você não segue, siga. Tem o do Josué também, né, Josué? O seu canal, né? Todo mundo segue o Josué? Todo mundo segue o canal do Josué? Todo mundo segue? No YouTube? Não tem lá o Josué? Tá no YouTube? Eu coloquei lá. Todos seguem. Todos seguem. É importante seguir. Tem o meu também, não sei se eu cheguei a postar. Tá, né? Tá. Irmãos, é importante seguir, porque senão fica o dito pelo não dito. Mas você não falou que tem aulas? Tem, agora você tem que seguir. Se você não segue. A escola tem Instagram, a escola tem página no Facebook. Até porque, professor Carlos, lá o Instagram é excelente plantão de YouTube. Também. Tem várias matérias lá gravadas que o senhor gravou. São geralmente o que está no Instagram está no canal do YouTube também. Então siga, ou uma coisa ou outra, segue. Se de preferência seguir todos, melhor ainda. Amém? Se o irmão quiser anotar o YouTube, anota aí. Se já tiver o celular, quiser ver no celular, também pode ver. Você sabe o celular? Dá lá no link também. O desenho é no link. Dá o joinha lá e já vai ter. O celular tá ali, depois eu coloco. Depois eu coloco, você coloca também. O A meu partir tem da como, não semana sei se que vem a você gente vai tem. gravar aulas, né? Eu já estou com mais de 45 aulas gravadas. Então, irmãos, tem conteúdo. Tem conteúdo. Estude que tem conteúdo. Depois você vai conversar com alguma pessoa que estuda, estuda naquela escola teológica lá, pensa, né? Aí você vai abrir a boca para conversar, onde você está estudando? Estou estudando, você fala lá na igreja lá. Eu quero ir lá também. É assim que tem que ser. Fala lá, meu irmão. Eu me perdi aqui. Mano. Todas as aulas que a gente vamos estudar na teologia já tem gravado no YouTube? Não todas, mas boa parte. Já o início... É porque tem outros núcleos. Eu tenho um monte de aluno. Tem no São Sebastião, não sei o que lá do Tocantins, né? Tem no Imperatriz, tem em Ingá, na Paraíba, Imperatriz Maranhão, São Sebastião, Tocantins, não, São Miguel do Tocantins, Imperatriz Maranhão, tem um representante de Altamira, no Pará, tem Ribeirão Preto, tem na Paraíba, tem na Bahia.
Então, ou seja, tem uns irmãos aí. E a gente vai expandindo mais. Então já vem vindo lá de trás. Né? Tem núcleos que já encerraram. E como são aulas, às vezes, ele não segue uma matéria específica no canal do YouTube, porque são aulas diversificadas. Uma aula Mas está tudo organizadinho lá. Depois você vai, eu vou mandar o link de novo, segue o link, segue o Instagram e segue a página do Facebook, a página é pouquinho, mas segue. Tá? E espero que os irmãos estudem. Hoje é o primeiro dia, olha quantas pessoas. Interessante, né? As pessoas querem, as pessoas estão com fome. Por quê? Porque não tem alimento, é aquilo que eu estava falando aqui. Você não ouve, hoje eu vou falar sobre justificação, você não sabe o que é isso. O pessoal não quer mais aquela coisa, aquela comida requentada, todo dia a mesma coisa, barulho no ouvido, chega em casa dor de cabeça. O pessoal quer conteúdo. Ele quer chegar em casa, eu sei o que eu ouvi e aprendi. E estamos aqui para iniciar este exército, mantendo sempre na direção do Espírito Santo de Deus. Estude sobre os reformadores, estude a palavra. Tem links no YouTube de filmes de reformadores. Eu assisti o de John Wycliffe com a minha filha, foi muito legal. Só dei risada com ela, perguntando o nome do pessoal, sobre Joana de Quente. Joana de Quente? Por que quente? É porque era muito quente. E ela, esposa de Joana de Quente, tinha um marido que era conhecido como Príncipe Negro, né? Mas lá no Reino Unido, Príncipe Negro? Mas por que era Príncipe Negro? Filho? Aí ela estudou, porque ele usava uma armadura negra. Eu pensei que não é porque era negão, meu pai aqui, né? Meu pai não é negão, né? Neguinho, né? É pequenininho, né? Mas tá bom, né? Não cresceu, esqueceu. Mas é conteúdo. E se aprende. Né? Os livros que eu recomendei aqui, leio. Eu vou ver se eu tenho em PDF, vou mandar. Se não tiver em PDF, eu vou mandar capa, vocês procurem e leiam. Vou precisar depois, já o Josué, da foto de cada um número de documentos, seja CPF ou RG, nome completo, data de nascimento, para fazer a credencial de cada um. E também matrícula, né, pastor Carlos? Eu vou conversar com ele daqui a pouquinho. Né? A credencial de cada um. Então, os irmãos acertem com o pastor Josué, porque tudo isso tem custo, para que quanto antes ele já tenha as credenciais para dar para cada um dos irmãos. E convide mais pessoas. Né? Não será sempre. Hoje é uma aula inaugural, mas sempre que puder vou estar. Né? Mas o pastor Josué está aí, outros irmãos também. E o pastor Josué tem total autonomia. Né? Ele é a STEC Rep aqui. E estarei aqui sempre, ou distante, sempre que os irmãos precisarem e desejarem. Amém? Alguma outra dúvida, irmãos? Alguma outra questão? Mais para frente eu vou produzir mais livros. Outra vez que eu vim aqui eu vou trazer, eu vou sortear um livro para os irmãos meu. E isso tudo motiva. E os irmãos aí, acredito, estão trilhando o caminho certo. É um investimento que vale a pena, totalmente. E não deixe de investir. Bem, mais alguma questão? Alguma outra? Primo meu que eu vou fazer uma pergunta hoje. Sim. Referente a. Curso? Constantino. Constantino? É. Você quer falar sobre Constantino? Mas o Constantino é aquele da o filme Constantino do filme? Consta. Tudo consta. É. Manda. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu vou pesquisar. Imagina. Isso aí você tira de letra. Tira É mais de provocação mesmo para os alunos, né? Sim. Porque desperta também a curiosidade. Certo. Quando o Evangelho tornou-se a religião oficial, Cristianismo, né? No Império, sim. Certo. Se Constantino já era algo do papado, ou se tornou oficial apenas por conta daquele milagre realmente. Eu não entendi. Reformula para mim. Quando o Evangelho, o cristianismo se tornou a religião oficial Do Império? Sim. Aí através de Constantino. Constantino deu essa abertura. Então, mas havia ali, no caso, porque como hoje no mundo existem diversas religiões, possibilidades, ou a possibilidade dele não ser 100%. Com toda certeza, claro. É isso aqui. Alguns entendem que Constantino de fato se converteu. Eu tenho minhas dúvidas.
É isso que eu digo. Porque como eu falei aqui, o império estava se dissolvendo. Lembra que eu falei? O império estava se dissolvendo, estava se encerrando. E aí nas batalhas, ele desesperado, recorreu, né? E nessa forma de recorrer, teve uma visão. Na visão ele cumpriu aquilo que viu na visão e conseguiu vitória sobre o exército que vinha contra os romanos. Venceu, abriu as portas para o cristianismo, eu quero isso daí. Mas porque ele de fato se converteu por uma conveniência. Para mim foi conveniência, para mim. Foi por uma questão política. Todo mundo sabe que era Constantino, quem foi Constantino? Imperador de Roma? O imperador de Roma. Na verdade, o Império Romano já estava sendo dividido. Constantino estava com a parte, o outro irmão já estava com outra parte. Já estava. Né? Parece alguns aderiram ao cristianismo por status, né? Por status. Não que seguir a fé verdadeira. Ou por conveniência também, Conveniência. porque era importante o cara Era se bonito salvar. ser cristão na época. Exatamente. E trouxe um grande problema para a É igreja. igual nos dias de hoje. O camarada, ele é um artista, E é conveniente para aí ele. ele de repente vira cristão. Tá O perdendo camarada, valor. nem um mês de cristão, já lança livro, já Vende biografia igual tem água. biografia, lança CD, faz show. Não tem nenhuma maturação, não foi forjado no cristianismo. Mas por quê? Porque é negócio. Isso não é de agora, isso ó. O perigo não é a pessoa aderir ao cristianismo, mas o que ela traz com ela, né? Sim. E tem que implantar dentro. Que é danoso, como ervas daninhas. É isso que eu ia falar. Aos pouquinhos vai gracejando, né? Então, teologia é isso, irmãos. Nós tivemos aí essa breve introdução de inauguração. Conto com os irmãos aqui presentes sempre. Sempre que puder estaremos aqui. Né? Hoje vocês perceberam o tanto de coisas que a gente falou aqui. Eu falei, rapaz, olha. Né? E aí nas próximas aulas, Josué vai estar aí também. Eu provavelmente não estarei. Né? Provavelmente, pode ser que eu esteja. Mas provavelmente não estarei. Mas sempre que precisar, estaremos aqui à disposição. Sempre. Sempre. Eu posso estar lá no Japão. Posso viajar não sei para onde. Mas eu sou acessível. Só bater um clique se me acha. E vamos nos esforçar para aprender. Conteúdo é bastante coisa. Pode parecer para alguns. Pouca coisa pode parecer para outros. Mas o conteúdo é rico. Se você ter a cabeça aberta para seguir este percurso, é como o salmo que eu li lá, o Salmo 119. Né? Seguir puro no caminho. Esse que é o propósito. Amém? Mais alguma dúvida? Podemos encerrar aqui, fazer uma oração? Tudo jóia? Então vamos orar, irmãos. E encerrar. Agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele nos deu. E nos dá. E continuará a nos dar. Senhor, nós te damos graça, pois Tu és bom e nos ensinaste a Sua palavra. Nos mostra, Senhor, a cada instante, a cada oportunidade, que devemos buscar mais de Ti. Devemos nos aprimorar mais em Ti. Que podemos receber mais de Ti, da Sua palavra, do Teu Espírito. Que o Senhor continue a abrir as nossas mentes para que possamos a cada dia mais ser engajados no Teu santo ministério e sermos ferramentas úteis na Sua obra, como dispenseiro da obra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos municie do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado, professor Carlos.